Então, pessoal, a gente está gravando a aula agora. Dei até 7. Pessoal, boa noite. Estamos gravando a aula agora, tá ok? Dei até 7h15 para a galera entrar e aí a gente vai iniciar a nossa aula. Semana passada a gente parou na apostila de fármacos cardiovasculares, né, de farmacologia. Por favor, pega ela aí, fica em mãos, né, junto com o seu caderninho, para você estar fazendo as anotações que forem pertinentes, tá ok? E agora nós vamos estar, para acabar, né, com essa apostila de cardiovasculares, nós estaremos falando, né, sobre os bloqueadores do receptor da angiotensina 2. Semana passada a gente falou, né, dos inibidores de conversão da angiotensina, né, que são beta-bloqueadores, né, e são beta-bloqueadores, né, fármacos vasodilatadores, que auxiliam, né, ao coração, auxiliam, né, no funcionamento cardiovascular, né, e aí automaticamente auxilia as artérias e veias, né, para o bom funcionamento. Então, a gente falou dos inibidores da enzima da conversão da angiotensina. E agora nós vamos falar, né, dos bloqueadores do receptor da angiotensina 2. Relembrando, né, semana passada, né, que eu expliquei para vocês, né, toda da enzima de conversão da angiotensina, né, é uma medicação muito poderosa, né, que reduzem a pressão sanguínea ao interromper o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Exemplo dessas medicações tem o benzapril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, tá ok? E aí, né, esse inibidor da enzima. Ai, gente, toda hora tem que ficar, eu dou até 7h15, aí toda hora entra alguém, tem que parar, ir lá no Teams e botar de novo, né, para estar botando o pessoal para entrar. E aí esse inibidor da enzima de conversão da angiotensina, né, eu expliquei semana passada para vocês, né, que os nossos rins, né, tem a sua pressão arterial própria, né? Se no momento agora nós estivermos com a pressão 120/80, geralmente os rins vai estar com uma pressão 40 mililitros de mercúrio acima. Então, nesse exato momento, você pode estar com a pressão sanguínea no seu rim mais alterada do que a pressão normal, né? E o que acontece? Os rins liberam, né, um hormônio chamado renina, e essa renina, esse hormônio, age, né, numa proteína chamada angiotensina, para liberar e para formar angiotensina 2. No momento em que, né, ocorre a formação da angiotensina 2, automaticamente ela se converte, aliás, minto, gente, perdão. No momento que ela forma a angiotensina 2, logo a seguir ela é transformada em angiotensina 2, né? E aí, né, essa angiotensina 2, né, é um poderoso vasoconstrictor, né? Aumenta a resistência vascular periférica e promove a secreção da aldosterona, né? E tudo isso a gente já conversou semana passada, beleza? Para a gente entender, né, os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, a gente tem que entender o que é angiotensina 2. Por isso que dei essa leve relembrada da aula de semana passada. A angiotensina 2, né, é secundária à angiotensina 1, né? Então, o que acontece? Existe uma proteína plasmática, né, chamada angiotensênio, que forma a angiotensina 1. No momento em que formar a angiotensina 1, logo após essa transformação de angiotensina 1,
ela é transformada, convertida em angiotensina 2. Aonde que esse bloqueador do receptor de angiotensina 2 vai estar atuando? Ela vai estar atuando no momento em que acabou de se formar a angiotensina 1, quando a angiotensina 1 for ser convertida, for se transformar em angiotensina 2, o inibidor de angiotensina 2 vai entrar, o receptor, o bloqueador vai entrar em ação e não vai deixar a angiotensina 1 se transformar em angiotensina 2. Entendido aí, pessoal? Por isso que fala bloqueador do receptor de angiotensina 2. O que que essa angiotensina faz? Né? Ele é um poderoso, né, vasoconstrictor, né? Ele aumenta a resistência vascular periférica, né? E automaticamente promove a secreção de aldosterona, né? E a aldosterona promove a retenção de sódio, de água pelos rins. Isso aumenta o volume do sangue, né, de que o coração necessita para bombear. No momento em que você tem um bloqueador da angiotensina 2, você não vai aumentar a resistência vascular periférica, você não vai promover a secreção de aldosterona. Você não promovendo a secreção de aldosterona, né, que é uma substância responsável em reter sódio e água pelos rins, né, automaticamente a pessoa vai estar, né, urinando, né, água e sódio pelos rins e vai estar diminuindo o volume sanguíneo no seu corpo. Nós sabemos que quanto maior o volume sanguíneo no corpo e quanto maior é a pressão desse sangue na parede das artérias, na parede de suas veias, maior será a pressão arterial dessa pessoa. Ok, pessoal? Entenderam até aí? Alguma dúvida? Lauana, você está compartilhando tela? Não, estou explicando, não estou compartilhando, não. Pedi para vocês pegarem material de vocês. Não, sim. Está É conseguindo porque eu achei que acompanhar? você estivesse fazendo a mesma coisa das últimas aulas de anotação. Não, não, não. Tá, Agora não. Agora eu estou dando uma. Fiz uma modificada aqui então tá para bom. vocês acompanharem aí. Deu para entender? Pessoal, ninguém responde. Eu vou achar que entendeu, hein? Lauana, Oh, por gentileza, você pode repetir para mim essa parte dos rins? posso. Vocês querem o quadro branco compartilhado? Olha, Lauane, eu preciso. Eu também. Vocês ficaram mal acostumados, né? Vocês gostaram do quadro branco, né? Que a pessoa vai Eu escrever. achei uma boa didática. Ai, meu Deus, tá. Eu vou compartilhar aqui o quadro branco. Compartilhei. E aí, tá todo mundo vendo? Sim, eu tô vendo. Tá vendo? Eu também. Vocês ficaram mal acostumados, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que faz essas loucuras. É por isso que eu fico assim, sem voz. A pessoa fica com voz dolorida, fica toda errada, porque eu acho que eu sou a única. Fala aí, eu sou uma das poucas que faz essa loucura, não faz? De montar um quadro branco? Loucura. Sim. Então você é a única. Eu sou a única. Ah, tá. Então eu sou a única louca da faculdade, é isso mesmo? Por aí. Você e Andinho. Eu e Andinho somos os loucos. É. Ai, meu Deus do céu.
Tem que ser muito doido para fazer isso aqui que eu e a Andinho... Andinho também. Andinho também usa também, né? Os loucos. Ai, Jesus. Só vocês mesmo, sabe? É o que acontece. O meu mouse, ele não está... Ele está sem pilha. Porque eu vivo esquecendo ele ligado. Que aqui em casa o notebook é para 2 pessoas. E aí ele está sem pilha. E para fazer essa aula com vocês, o mouse é melhor, fica melhor quando o mouse está funcionando, entendeu, pessoal? Porque aí eu consigo ter mais liberdade. Mas como eu deixei vocês mal acostumados, então vamos, né? Mimei vocês desde o começo. Então vamos lá. Deixa eu só botar mais gente para dentro da sala aqui. Vamos lá. Inibidores, né? A parte do... Pessoal, a parte da transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2, ficou tranquilo nessa parte aí? A questão dos inibidores, né, da enzima conversora de angiotensina, essa parte aí que os rins produzem, né, um hormônio chamado, né, aldosterona, não. Essa parte aqui, gente, ó, vou levantar aqui. Essa parte aqui, né, que os hormônios, que os rins, né, liberam um hormônio chamado renina, e que esta renina age sobre a membrana plasmática, formando a angiotensina 2. Isso aí ficou claro, pessoal? Sim. Sim? Então, vamos lá. Então, vamos aqui para o nosso quadro branco. Bloqueadores dos receptores de angiotensina, né? E aí, o que acontece? Vou colocar aqui agora. Para ter a formação de angiotensina 2, né? Existe, né, a renina que vai estar estimulando, né, a proteína para formar a angiotensina 1, né? E aí, logo após da formação da angiotensina 1, né, o nosso organismo automaticamente, né, existe um processo, vou até botar aqui, ó, um processo fisiológico para a formação da angiotensina 2. Mas se eu for explicar nesse momento esse processo fisiológico detalhadamente, vocês me matam à distância. Tá? Então, existe um processo fisiológico aqui, né, do nosso corpo, que transforma a angiotensina 2, angiotensina 1 em angiotensina 2. Quem é essa angiotensina 2, né? Angiotensina 2 é um importante vasoconstrictor, né? Ele auxilia o nosso organismo. E ele forma também, né, a aldosterona. Essa aldosterona vai estar ajudando o nosso organismo, né, a estar segurando um pouco de sódio. Ok, pessoal? Até aí, tudo bem? Beleza? E aí, no momento que acontece essa retenção de sódio e de água, né, nós temos, né, mais sangue, né, mais líquido circulando no nosso organismo, né? Nós temos mais sangue, né, mais líquido, sangue líquido, né? Botar sangue não, botar mais líquido. Circulando em nosso organismo. E aí, o que acontece? No momento em que nós temos mais líquido, né, circulando no nosso organismo, nós vamos ter mais, né, um pouco mais de pressão, né, nas nossas veias e artérias. Não é isso?
E essa pressão, né, nas nossas veias e artérias, dependendo de como for a força, né, dessa pressão nas nossas veias e artérias, nós poderemos ter pressão arterial alta ou pressão arterial normal ou baixa. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando em medicações para pressão arterial alta. Ora, se eu tenho muito sangue, muita pressão nas minhas veias e artérias, e eu já tenho uma doença, né, uma hipertensão arterial alta, o que é hipertensão arterial? Hipertensão arterial é a pressão que o sangue faz na parede da sua artéria ou veia no momento da sua passagem, né? Se eu tenho uma pressão arterial alta, né, e eu tenho mais líquido circulando, mais sangue no meu organismo, teoricamente, eu vou ter uma pressão mais alta. Imagine uma mangueira, né, como se fosse uma artéria, né, uma mangueira de grande calibre, e imagine o sangue passando por essa mangueira. Se a água, vamos imaginar que a água é o sangue e a mangueira é o nosso é a nossa veia e nossa artéria, ok? Vou pegar aqui uma imagem que eu usei semana passada aqui, semana retrasada. E aí, no momento que a água, vamos supor que você liga uma bomba d'água, né? E a água passa com muita pressão na mangueira, você vai estar, né, teoricamente, né, a água vai estar fazendo uma pressão muito forte na sua mangueira. Se a sua mangueira tiver um monte de buraquinhos, vai extravasar água para tudo quanto é lado, né? Se a sua mangueira for uma mangueira resistente, a água vai passar com toda a força ali e vai chegar até o final e você vai fazer o que você tem de fazer, tá? Pegando aqui, gente, para vocês. Ok. Ok. Tá todo mundo vendo aí a imagem? Hipertensão arterial. Ok? Todo mundo vendo? Hipertensão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias. Tá vendo? Eu comparei com uma mangueira porque é como se fosse uma mangueira. Imagina que isso aqui seja uma mangueira. Tá vendo? Aqui em volta. E dentro dessa mangueira, o seu sangue, que está com plasma, que está com leucócitos, né, que está, né, com hematócritos, que está com proteínas, né? O sangue, ele, né, tem bastante, né, tem muitas proteínas, tem nutrientes, tudo no seu sangue, circulando aqui. Então, qual o exemplo que eu dou? Você imagina uma mangueira, né? E nessa mangueira está passando água, que seria o seu sangue. Se você tiver uma pressão muito grande na sua artéria, né? Você tem a chamada hipertensão arterial, que é a pressão que o sangue faz no momento em que passa na sua artéria. No momento em que você tem uma diminuição da quantidade de líquidos que estão passando aqui, você tem uma diminuição dessa pressão arterial. Isso é o que
Angiotensina, quando ela é bloqueada, é o que ela faz. No momento em que a angiotensina é bloqueada, ela diminui a quantidade. Ó, não está funcionando aqui, gente. Ela diminui a quantidade, né, de volume sanguíneo, né? E aí, quando eu falo volume sanguíneo, não é diminuir o sangue em si, é diminuir o que tem no sangue, os componentes que tem no sangue. No sangue você vai ter água, no sangue você vai ter potássio, sódio, no sangue você vai ter, como eu disse para vocês, hematócritos, leucócitos, mastócitos, né? Vai ter o plasma sanguíneo, que é também composto por água, né? Então, no momento em que a aldosterona 2 ela é inibida, há uma redução de sódio e potássio no componente sanguíneo. No momento em que há uma diminuição de água e de sódio nesse componente sanguíneo, você diminui, né, a pressão arterial que tem na sua artéria. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não. Ok? Ok. Tranquilo? Beatriz, tranquilo? Maria, Sim. Sim. Bianca, Brenda, Daniela. Diana está em espera de quê, gente? Tornar um participante. Não, peraí. Vou aqui. Tá, Francine, Gabriel, tá tudo certinho, tudo tranquilo, deu para entender com o quadrozinho branco. Então, pessoal, deu? Então, existe esse processo. Então, no momento em que, voltamos aqui ao nosso quadro branco, no momento em que, né, esse processo fisiológico aqui, ele é quebrado, né, vou botar aqui de vermelho aqui, não há conversão para angiotensina 2, tá ok? E aí não vai ter, né, não vai ter a questão, não vai formar angiotensina 2, não vai formar a aldosterona, né? Você vai inibir todo um processo fisiológico, né? Esse bloqueador vai inibir um processo fisiológico para auxiliar a hipertensão arterial, ok? Aí a pessoa, né, pergunta, né, falou assim, mas isso nesse exato momento está acontecendo no meu organismo? Sim, isso nesse exato momento está acontecendo no seu organismo e não está tendo problema nenhum, está indo tudo muito bem, obrigada, porque você não tem hipertensão arterial. Então, com certeza, né, a angiotensina 1 vai se transformar em angiotensina 2, depois vai virar a aldosterona, vai reter, vai dar uma segurada no sódio na água, né? Vai ter mais sangue circulando no seu organismo, vai estar tudo tranquilo, tá? E aí você pensa assim, mas Lauana, no momento em que, né, esse bloqueador do receptor de angiotensina 2 inibir, né, o processo fisiológico, né, do organismo da pessoa, como é que essa pessoa vai fazer? O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, graças a Deus, o nosso organismo é, né, a máquina mais perfeita do mundo. Então, o nosso organismo, ele tem sistemas de compensação, tá? Esses medicamentos, eles vão estar mexendo nesse processo fisiológico, que é um processo normal, mas o nosso organismo tem formas de compensar, né, no momento em que você mexe, né, num processo fisiológico desse. Ele vai estar sempre entrando no sistema de compensação, né? Não vai ter, né, como reter dessa forma por conta da hipertensão arterial, mas ele vai estar, né, realizando esse processo fisiológico de uma outra forma, ele vai se reinventar, né? Ele vai estar, o seu cérebro ele vai estar sendo ativado, né? E ele vai estar junto com o sistema nervoso central, né,
analisando todo esse processo e vai tentar, de alguma forma, estar compensando, né, essa inibição da angiotensina 2. Tá ok, pessoal? O nosso organismo é um organismo perfeito, tá? É uma máquina perfeita. E é por isso que nós precisamos tomar muito bem conta dessa máquina, né? No momento em que você tem uma pressão arterial alta, uma hipertensão, isso mostra que está começando a ter problemas, né, em algum local, né, da seu sistema cardiovascular, está começando a ter problemas. Então, é preciso, né, estar ajustando as doses medicamentosas para que as mesmas possam auxiliar o seu organismo a estar trabalhando de forma, né, sintonizada. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos aqui. E aí, deixa eu baixar mais aqui um pouco, porque semana passada eu fui dar uma de mitidinha e acabei me perdendo aqui. Ok? E aí, né, esses bloqueadores, como eu já falei para vocês, eles agem, né, em diferentes, né, estágios do processo. Isso aí vai depender muito o processo em si. É essa que eu passei para vocês, é um processo simples, tá? E, geralmente, a reação adversa dessas medicações são a tosse seca, não produtiva e persistentes, tá bom? Geralmente, esses fármacos, eles podem ser utilizados sozinhos ou com algum diurético. A maioria das medicações para hipertensão arterial... Ui, falei em tosse seca, tossi. A maioria dos fármacos, né, que a gente utiliza para hipertensão arterial, eles são utilizados, né, juntos. Às vezes é um diurético com um bloqueador do receptor de angiotensina. Às vezes a medicação, né, ele pode ter um fármaco simpaticolídico junto com diurético para ficar melhor, né, para a pessoa tomar a medicação, ao invés de você tomar 3 medicações no dia, né, às vezes o médico, né, existem fórmulas, né, que já vêm junto, né, tipo assim, vem um bloqueador alfa-adrenérgico, né, uma terazolina, mais um diurético junto, né, na mesma composição farmacológica, um único comprimido com 2 substâncias químicas, né, que juntas conseguem, né, auxiliar para abaixar a pressão arterial das pessoas, tá ok, pessoal? É muito comum, né, os fármacos funcionarem dessa forma. Às vezes coloca um fármaco vasodilatador com um fármaco diurético também, tá bom? Alguma dúvida? Posso ir? Vamos passar para os fármacos diuréticos? Então, o que são fármacos diuréticos, né? Quem são esse povo, né? Fármacos os fármacos diuréticos são os fármacos que vão estar auxiliando os rins, né, na eliminação, né, de água pelo organismo, né? Como eu falei para vocês, o componente sanguíneo, ele além, né, do plasma, além dos eritrócitos, né, dos leucócitos, né, ele tem, né, ali nutrientes, ele tem tanta coisa, tem glicose, tem sódio, tem cálcio, tem vários, né, vários elementos que estão circulando ali, né, para auxiliar o nosso organismo. Os fármacos diuréticos, eles vão estar, né, eles são empregados para auxiliar na excreção de água e eletrólitos pelos rins. Quem são esses eletrólitos, né? Potássio, sódio, cloreto, tá ok? E assim eles ajudam, né, no auxílio do tratamento de hipertensão arterial, né, bem como outras condições cardiovasculares, como a gente conversou, né, quanto mais, né, pressão o sangue tiver, né, quanto mais água e eletrólitos, né, junto com o componente sanguíneo ali, maior vai ser a pressão arterial dentro da artéria, né, dentro da nossa artéria, e isso vai elevar
né, a nossa pressão arterial. É claro que, voltando a repetir, se nós estivermos, né, com a pressão arterial normal, se não tivermos nenhum problema com pressão arterial, vou tirar aqui esse fone de ouvido que está machucando meu ouvido. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir. A gente tenta botar um negocinho para ficar mais bonitinho, mas esse negócio não tá. Vou botar mais alto aqui. Melhorou. Tem alguém aí com grilo aí na sala. Vou ativar mudo de todo mundo. Então, como é que funciona, né? Como é que esses diuréticos funcionam? Como é que eles atuam, né? Geralmente eles atuam, né, nos túbulos renais dos néfrons. Isso vocês já tiveram aula disso, né, em anatomia. Nós sabemos que os néfrons é a unidade funcional dos rins. Cada rim contém aproximadamente 1 milhão de néfrons, né? É a menor parte do rim. É uma parte importantíssima, né? Ele auxilia, né, na hora que o sangue passa para ser filtrado. Então, os néfrons, né, filtram o sangue, removendo, né, as impurezas do sangue. E aí, nós já sabemos, removeu a impureza do sangue, como ureia e amônia, e durante esse processo, a água também, né, a água e eletrólitos podem ser removidos, né? E fármacos também podem ser removidos pelos rins, né? É aquela parte final, né, que é a excreção da farmacodinâmica. Lembra? Absorção, distribuição, metabolização e excreção. Os rins também excretam, né, restos metabólicos de fármacos. A gente já conversou sobre isso lá atrás. E aí o que acontece, né? Os diuréticos, eles vão estar atuando nos túbulos renais, nos néfrons. Eles vão estar como se estivessem estimulando, desculpa, gente, os néfrons, né, a estar mandando embora, né, a água, eletrólitos, ureia e amônia, creatinina também. Tá ok, pessoal? Durante esse processo, e aí esse filtrado, né, o líquido removido pelo sangue, né, passa pelo túbulo proximal, pela alça de Henle e pelos tubos distais. Tudo isso aí é anatomia, né? Anatomia básica que vocês tiveram lá no primeiro, segundo período, né? Qual é a função dos rins, como é que funcionam os rins, tem os túbulos renais dos néfrons, e o néfron, né, cada rim tem aproximadamente 1 milhão de néfrons, e eles são responsáveis em estar removendo, né, do organismo o sangue, né, os rins vão filtrar o sangue, nessa filtragem vai estar removendo ureia, creatinina, amônia, água, eletrólitos, potássio, cloreto, sódio. Também vão estar eliminando o quê? Fármacos, porque tem alguns fármacos que são eliminados pela urina, lembra? E aí existe também, né, um túbulo proximal chamado a alça de Henle, né? E existe um túbulo distal, tá? Tudo isso que está aqui como vermelhinho, como funciona, tudo isso vocês deram lá, né, em anatomia. Botei aqui para a gente dar uma pincelada e relembrar como é que funciona, né, anatomicamente o nosso rim. Durante esse processo de excreção, né, alguns, né, aminoácidos, glicose, eletrólitos e água são reaproveitados. O que é isso? São reabsorvidos para os capilares, né, dos túbulos distal e proximal da alça de Henle, né? Que aí, né, nesse reaproveitamento, eles podem retornar à corrente sanguínea. O que não é excretado, o que não é aproveitado, vai para a bexiga e é excretado como a urina. Ok? Alguma dúvida nessa parte fisiológica? Não, anatômica do seu fígado? É assim, fígado não, gente, estou doida. Fígado não, perdão. Dos seus rins, é assim que ele funciona. Isso aí vocês tiveram lá em anatomia. Ok? Alguma dúvida nisso? Né? Gente, responde, pelo amor de Deus.
Responde, porque senão eu dou continuidade e vocês não vão entender. E aí nós temos, né, alguns fármacos, né, empregados como diuréticos. E aí nós temos os diuréticos tiazídicos, semelhantes aos tiazídicos que nós já conversamos lá em cima. Nós temos os diuréticos de alça. O que é um diurético de alça? Né? É um diurético que vai estar trabalhando na alça de Henle, né? A alça de Henle, como eu falei para vocês, durante o processo de excreção, ela pode estar reaproveitando aminoácido, glicose, eletrólitos e água, né? Os túbulos distais também podem estar, durante esse processo, reaproveitando, né, aminoácido, glicose e eletrólitos, tá? E temos os diuréticos poupadores de potássio. Alguma dúvida até aí? Fisiologia purinha. Presta atenção, vou falar uma coisa para vocês, né? Como é que funciona os diuréticos tiazídicos e semelhante aos tiazídicos, né? O que acontece? Os diuréticos, né, tiazídicos e diuréticos semelhantes aos tiazídicos agem impedindo que o sódio seja reabsorvido pelos rins. Tá ok? Deixa eu ver aqui para entrar aqui. Somente isso. Ele só vai fazer isso. Ele vai simplesmente impedir, né, que o sódio seja reabsorvido pelos rins. Lembra aqui em cima, durante esse processo, alguma água, ó, eles filtram o sangue, removendo excretas como ureia e amônia durante esse processo. Alguma água, eletrólitos, potássio, tá vendo potássio? Sódio e cloreto, né? E alguns fármacos são removidos. Só que, no momento em que ele passa, né, pelo túbulo, pela alça de Henle ou pelos túbulos distais, alguns desses eletrólitos aqui, eles podem ser reaproveitáveis, ok? Os diuréticos tiazídicos e semelhantes aos tiazídicos não deixam, né, de forma alguma, o sódio ser reaproveitável, ok? Que é um eletrólito importante que pode estar, né, como ele é muito utilizado fisiologicamente pelo nosso organismo, principalmente no ciclo de Krebs, lembra do ciclo de Krebs? Ele pode estar, né, de alguma forma, né, retendo água junto, né, no nosso organismo, e no momento que o sódio retém água, ele aumenta a pressão arterial, tá? No momento em que o sódio ele é excretado, ele leva a água com ele. O sódio, aonde ele vai ter sempre uma molécula d'água perto dele. E se o sódio sempre tem uma molécula d'água perto dele, ele vai estar aumentando o volume sanguíneo. E se aumentar o volume sanguíneo, aumenta a pressão arterial nas artérias. Ok, pessoal? Então, no momento em que o sódio é excretado, a água vai junto com ele. O volume sanguíneo diminui, levando inicialmente ao débito cardíaco reduzido. Quer que eu coloque isso aqui desenhadinho para vocês lá na folhinha lá? Vamos lá? Ctrl C. O Rigo está sem mouse. Então, Ctrl V. Diuréticos tiazídicos e semelhante aos tiazídicos, o que eles fazem? Né? Falem aí para mim. Deus. Tá vendo? Esse negócio de ficar sem mouse, agora tem que sair para conseguir comprar. Jesus. Comprar pilha para o mouse. Aí você enfrenta uma fila para comprar pilha para o mouse. Né? Ai, meu Deus. O que eles fazem, né? Sódio é reaproveitado. Então, o sódio não vai ser reaproveitado pelos... Isso. Então, o diurético tiazídico, semelhante ao tiazídico, né?
não deixa, botei não deixa, não deixa o sódio ser reaproveitado pelos rins. Mas por que não deixa ser reaproveitado pelos rins? Porque o danado do sódio, ele sempre puxa para ele quem? A água, né? Aonde tem uma molécula de sódio, vai ter uma moléculazinha de água juntinho ali, abraçadinho, eles são agarradinhos. Então, no momento em que você tem muito sódio no seu organismo, você, teoricamente, vai ter o quê? Muita água. E se tem muita água, você vai ter o quê? O maior... Pressão. Isso, volume sanguíneo. Ok? E aí você vai ter o quê? Maior o quê? Pressão. Vou botar PR, tá, gente? Maior, PR, né? PA, no seu organismo. Ok? Você vai elevar a pressão arterial no seu organismo. No momento em que você usa um fármaco diurético, né, tiazídico, que não deixa o rim reaproveitar o sódio, né, não vai reaproveitar o sódio, não reaproveita. O sódio, teoricamente, a companheira dele, que fica ali tete a tete com ele, também não vai ser reaproveitada e vai fora pela urina, ok, gente? E você diminui o volume sanguíneo. Aí você pergunta assim, mas Lauana, diminuindo o sódio, como é que fica a bomba de sódio, potássio, ciclo de Krebs, né? Não vai ter mais o ciclo de Krebs, não vai ter mais energia no organismo. Claro que não, como eu acabei de falar para você, o seu organismo, né, ele tem a possibilidade de estar fazendo, né, uma compensação desse sódio que está indo embora, né? Além do seu organismo ser uma máquina extremamente inteligente, nós também, né, podemos auxiliar, né, nessa diminuição de sódio e de água no nosso volume sanguíneo, né? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Aí entra vocês, meus caros colegas nutricionistas, e aí existe, né? O organismo vai estar compensando, né, esse eletrólito de que forma, né? Pode estar compensando através de uma alimentação saudável e equilibrada para esse paciente. Ok, pessoal da nutrição? Quando vocês tiverem um hipertenso que utiliza um tiazídico, né, você vai saber que ele vai estar eliminando, né, o sódio e a água. O organismo, como é muito inteligente, vai estar fazendo um sistema de compensação. Mas para que a gente possa auxiliar o organismo, nós podemos implementar uma alimentação saudável e equilibrada para esse paciente que vai estar eliminando sódio e água do seu organismo, tá ok? E aí, geralmente, as pessoas que utilizam fármacos diuréticos precisam estar muito atentos, e aí é o pessoal de enfermagem também, junto com o pessoal da nutrição, precisam estar muito atentos, né, em relação à desidratação desse paciente. Você precisa estar atento aos sinais de desidratação. O pessoal de enfermagem tem como estar atento aos sinais de desidratação
através da sistematização de assistência de enfermagem, resolução 358 de 2009, no momento em que você faz com esse paciente a coleta de dados e exame físico com o paciente. Existe, né, exame físico de inspeção, palpação, percussão, deixa eu botar na direção certa. Inspeção, palpação, percussão e ausculta, né? Não vai ser o caso aqui, né? A ausculta não vai ser utilizada. Existe o exame físico para você estar fazendo avaliação da pele do paciente. A pele, né? A pele, a mucosa oral e a conjuntiva dos olhos são os primeiros órgãos que dão sinal de desidratação, para que você possa estar implementando um cuidado de enfermagem para esse paciente que está com uma desidratação aparente porque ele utiliza fármacos diuréticos, tá ok? Alguma dúvida? O pessoal de enfermagem, com certeza, a partir do período que vem, vai estar vendo mais essa questão do exame físico, da necessidade do exame físico, né? Porque é videogame, então a gente vai aumentando, né, aumentando a dificuldade. E o pessoal de nutrição, se já não estão tendo cálculos de dieta, né, se não está tendo essas disciplinas, daqui a pouco, no próximo semestre, já vão estar entrando. Já estamos tendo, sim. Já estão vendo? Então, já está dando para dar uma interligada entre as disciplinas ou não? Essa questão de farmacologia, já está conseguindo dar uma entrelaçada? Ainda fica complicado? Como é que está sendo isso? Eu acho que isso a gente vai ver mais em terapia. Ok. Ou terapia nutricional. Isso, com certeza. Com certeza você deve ver mais em terapia nutricional. Tá, ok? O cálculo de dieta também, eu acho que dá para dar uma olhada nessa questão, né, de calcular a dieta para o paciente, né, de acordo também com os fármacos que eles vão estar utilizando. Mas mais para frente, com certeza, com o Fernando, acho que é a Fernanda que dá. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Então, geralmente, as pessoas que utilizam fármacos diuréticos, né, elas precisam ter uma hidratação oral muito eficaz, tá? Para que elas não possam cair no quadro de desidratação. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre os fármacos tiazídicos? Posso passar para o outro fármaco? Pode. Pode? Pode. Ok. Então, vamos lá. E aí nós temos aqui, né, os nomes, né, dos principais fármacos, lembrando sempre que esses fármacos que eu coloco o nome aqui são fármacos, né, são os princípios ativos, né, dos fármacos. Eu nunca é uma palavra muito difícil, né? Mas geralmente eu não estarei colocando o nome comercial aqui, tá bom, pessoal? E aí as reações adversas mais comuns são volume sanguíneo diminuído, e aí essas pessoas podem ter, né, uma queda da pressão arterial e podem ter sensação de desmaio, né, pode ter náusea. Hipotensão ortostática, que é uma hipotensão que quando você fica muito tempo deitado, né, e aí quando você levanta, você tem uma sensação de leveza e de uma queda de pressão. Hiponademia, né, que vai estar diminuindo a quantidade de sódio, e hipotassemia, que pode ser a diminuição de potássio. Tá ok, pessoal? Mas aqui, principal, né, que os tiazídicos mais seguram são o sódio, tá? E aí esses fármacos são contraindicados às pessoas que são alérgicos a sulfonamidas, tá? Paciente alérgico a sulfas, né? Tem algumas sulfas que são utilizadas para fazer antibiótico, né? Então, a pessoa que tem alergia a sulfonamidas não pode utilizar diurético tiazídico, né? Ou semelhante tiazídico. Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos descer. Diuréticos de alça. O que é diurético de alça? São aqueles fármacos, gente,
que são muito potentes. Eles são os diuréticos mais fortes que tem. Eles vão estar atuando nas alças, né? Nas alças de Henle, tá ok? E aí, eu não falei para vocês que a alça de Henle, ela não faz um reaproveitamento de água, de cloreto, de sódio, de glicose, ele não faz esse reaproveitamento? No momento em que o diurético de alça atua na alça de Henle, a alça de Henle não vai reaproveitar nada. A alça de Henle vai mandar tudo embora, tá? Lembra, lá na anatomia, na fisiologia dos néfrons, dos rins, a alça de Henle, né, os túbulos distais, eles fazem o quê? Reaproveitam sódio, água, potássio, né, alguma glicose que tiver por ali perdida, ele vai, opa, vou pegar essa glicose aqui para aproveitar para alguma coisa. Ah, vou pegar um sódiozinho, vou guardar aqui para aproveitar quando o organismo precisar de excesso de, né, por exemplo, acontecer um problema, o organismo está precisando de água. Aí o cérebro pensa assim, meu Deus, aonde que eu vou encontrar água agora? Ah, a alça de Henle. A alça de Henle é o responsável em estar, né, guardando água, potássio, cloreto, glicose. Ela dá uma segurada nesse pessoal para quando o organismo, para ele ser novamente reaproveitado. Os diuréticos de alça vão atuar justamente sobre a alça de Henle. Vai chegar lá na alça de Henle e vai falar assim, olha só, parou, tá? Não vai mais armazenar nada, não vai reaproveitar nada. Vai tudo embora na urina. Então, esses diuréticos são os fármacos mais potentes. Então, vamos aqui. Né? É isso, botei a alça certo? Eles vão lá na alça de Henle, nos túbulos distais, são os diuréticos mais potentes. Os diuréticos mais potentes, né? E eles vão estar lá, né? Eles vão estar lá e não vai deixar, deixa eu botar de uma forma diferente, peraí, mais potente. Não vai permitir o reaproveitamento né? Lembra que logo após, né, os néfrons terem filtrados, eles vão mandar para a alça de Henle. A alça de Henle vai dar uma olhada e vai ver glicose, água, sódio, potássio, ok? E outras moléculas, né? E outras partículas, ele não vai permitir o reaproveito desses eletrólitos. Vai mandar tudo para a bexiga. E vai sair tudo na urina. Ok, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Aí, tanto os nutricionistas e enfermeiros e toda a equipe de saúde que atender um paciente com diurético de alça
vão ter que estar com todos os olhos abertos, tá? Vão ter que estar, né, em vigilância constante em cima desse paciente. Por que que eles vão ter que estar, né, em cima desse paciente? O que que acontece? Esse diurético, ele vai mandar o que há de ruim no organismo e o que há de bom para o organismo. Então, né, quando o organismo precisar utilizar algum desses, né, alguns desses eletrólitos e água, o organismo não vai ter isso armazenado. O organismo não vai ter isso à sua disposição. E aí pode acontecer alguns problemas, algumas reações adversas, né, graves, né? Por exemplo, a pessoa pode ter, né, uma hiponadremia, hipocalcemia, e aí você pode estar desenvolvendo câimbras em todo o seu organismo. Os diuréticos de alça, eles produzem interações farmacológicas com outros fármacos. Por exemplo, se ele for utilizado, né, com um aminoglicosídeo, né, ele aumenta, né, a ototoxicidade, ou seja, ele pode lesionar os órgãos da audição. Né? Quando o glicosídeo cardíaco e o diurético de alça são tomados juntos, eles causam um desequilíbrio eletrolítico no organismo que pode causar arritmia. Por que um desequilíbrio eletrolítico? Porque os eletrólitos todos são mandados embora, inclusive o cálcio. Não é o cálcio que auxilia na contratibilidade dos músculos, tanto do músculo cardíaco? Poxa, se você está usando um glicosídeo cardíaco e vai usar ainda um diurético de alça junto, você vai estar mandando embora o eletrólito, né, que auxilia nos batimentos cardíacos, que auxilia nas contrações musculares, né? Então, eles são perigosos, os diuréticos de alça. E aí nós vimos, né, muito no mundo da moda e no mundo esportivo, principalmente, muitos atletas utilizando o furosemida, que é um dos exemplos que nós temos aqui de diuréticos de alça, né? Tá aqui, ó, furosemida. E às vezes, né, a pessoa é pega no teste antidoping porque tomou furosemida. Por que tomou furosemida? Porque a furosemida é um diurético de alça, vai mandar embora, né, toda a água e todos os eletrólitos do seu organismo e você vai estar com peso, vai estar diminuindo o seu peso, né? Porque no momento em que você não tem muita água no organismo circulando, né, eletrólitos, você vai estar diminuindo a concentração sanguínea. Diminuindo a concentração sanguínea, você também vai estar diminuindo um pouco do seu peso. Então, o furosemida, ele é considerado, né, uma medicação proibida para quem é atleta. O atleta não pode tomar furosemida, a não ser que o atleta tenha uma indicação medicamentosa cardíaca para tomar o furosemida. E se esse atleta tem um problema cardíaco, a nível de ser cardíaco, né, para tomar furosemida, ele não pode